tarde, Pai do Senhor, para todos os ouvintes. Queremos gravar alguma coisa da parte de Deus no livro de Crônicas, sobre a integridade do rei Josafá. O rei Josafá, ele era um rei que tinha baixos e altos. Aqui ele começa no capítulo 19 com baixos. Ele toma uma atitude incorreta porque ele se alia com Acabe. E Acabe era marido de Jezabel. Então jamais poderia ter nenhuma ligação com ela. Mas ele faz. E aí depois, Acabe morre. E Josafá volta para Judá. E quando ele volta, ele toma umas decisões acertadas. Ele vai começando a se acertar. Ele faz umas decisões aqui, que não aceita nem iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Então ele corta o relacionamento, não aceita iniquidades, nem presentes, nem iniquidade. E ele estabeleceu algumas regras. Ele disse que teria que ser fiel a Deus, só poderia ficar em julgar quem fosse fiel a Deus. E ainda colocou o sacerdote para julgar as causas sacerdotais. E algo importante nós lembrar: nada escapa de Deus. Nada, meu amado, que está assistindo essa live. Nada escapa de Deus. O que Josafá fez, Deus não se agradou da associação com Acabe. E já o profeta, quando ele volta e chega em Judá, Jeú chega e diz: olha, Deus não se agradou do que você fez. Mas, por causa do que você fez, da bondade que você fez, Deus vai lhe perdoar. E aí, nós vamos para o capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros, os amonitas, vieram a peleja contra Josafá. A besteira de Josafá atraiu sobre si uma peleja imensa. 3 exércitos, Moabita, Amonita, tudo contra os exércitos de Judá. E vieram alguns que deram a vida a Josafá. Bem tremendo exército contra ti. E Josafá tremeu nas bases. Quem é que não treme? Não treme nas bases. Josafá tremeu nas bases. Aí ele começou a clamar a Deus. Ele viu a besteira que tinha feito, associação com o Acabe e agora a profecia de Jeú, ela se comprova. Os 3 reis vêm contra Josafá. Aí Josafá começa a clamar a Deus. Deus, se lembra do que foi feito? Se lembra do que o Senhor é? Nós somos de Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Ele aqui agora começa a se mudar, se consertar. De todas as cidades de Judá, eles vêm ao encontro de Josafá para pedir socorro. Nós notamos aqui que Josafá é um líder, que quando ele pede socorro, o pessoal todinho vem. Vem de Judá, vem da cidade circunvizinha a Judá, todos vêm. E Judá começa a pedir socorro. Glória a Deus. E pôs-se Judá em pé, na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do povo, do pátio do povo. E disse: Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu, Deus dos céus? Tu és dominador sobre todos os reinos. O Senhor é quem manda em tudo, no céu e na terra. Por acaso o Senhor não vai resolver essa situação para nós? E estavam todos juntos. E quando eles estavam orando, pedindo misericórdia a Deus
Deus estava ouvindo. E ele clamou aqui, dizendo o seguinte: o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais nos permitiste que passasse Israel, quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Meu nosso, porventura não o julgarás? E aí, resultado: todo mundo clamando. Era o povo de Judá, povo de Jerusalém, jovens, crianças de colo, todo tipo de gente junto com o mesmo propósito de pedir graça a Deus pelo livramento. E Deus ouve. Aí diz a Bíblia aqui, no versículo 14, do capítulo 20. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Olha que Jaziel é filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: profeta terrível, filho de profeta, neto, bisneto e tetraneto. Ainda era cantor de Asaf. E ele levantou a palavra e disse: o Jaziel disse: dai ouvidos, todos Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então vê que quando Josafá clamou junto com o povo, Deus ouviu, mandou o profeta, que era filho, neto, bisneto, tetraneto, cantor, Asaf, e Deus veio em socorro dele. Porque José disse: a peleja não é sua, não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles. Eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. E aí foram os 3 exércitos, Moabitas, Moanitas e os de Monte Seir contra Judá. Mas Deus fez o quê? Um espírito de confusão e começaram a louvar. Que o profeta José disse que a peleja não era deles e que eles deveriam louvar. Eles ganharam a peleja, a guerra, somente com louvor. E começaram a louvar. E quando começaram a louvar, Deus colocou o espírito de confusão entre os exércitos. Olha lá. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra da montanha de Seir para os destruir, exterminar. E acabando eles com o morador de Seir, ajudaram com os outros, ajudaram uns aos outros e destruí-los. Então vê só como Deus faz. Acabou com os 3 exércitos, Moabitas, Amonitas, de Monte Seir, só com o louvor de Judá e Jerusalém. E aí Judá se fortaleceu e todo mundo passou a respeitar o exército de Judá. Então, veja que Deus ele tem caminho na tempestade e tem caminho também no meio do louvor. Deus abençoe.